Primeiramente, prazer em conhecer os prezados amigos de topografia. E eu vim aqui para auxiliar você que está com dúvida em usar a planilha poligonal aberta, correto? A utilizá-la, tá? Como base, eu peguei um exercício aqui para o Ítalo, certo? Eu tenho um terreno que foi irradiado com 5 estações e 13 pontos, correto? E aqui eu tenho todas as informações de E1 para E2, E2 para E3, tanto Ré como Vante, certo? Tanto DV, DH e ângulo horizontal revante. Então, como você vai inserir esses valores na planilha, certo? Você vai vir na planilha, abrir ela. Certo? Escolher estação total. E aqui vem os valores, certo? Se por acaso você estiver utilizando, certo, uma tabela de campo com apenas uma estação, você deixa isso daqui em branco, certo? Clica em limpar tabela. Caso contrário, você vai ter que colocar as informações. Por exemplo, da estação 1 para a estação 2, que é avisada, eu anotei um DH de 82 e um DV disso, certo? Segundo aqui também, aí de E1 para E2, eu tenho esses valores, inseri na planilha. Agora, de E2 para E3, que é o meu Ré, eu tenho esses valores de DH e DV, certo? Que também eu inseri aqui, certo? Podemos ver. Inseri aqui. Então, eu vou inserir todos os valores. Como são 5 estações, certo? Vai de E1 para E2, 2 para 1, 2 para 3, 3 para 2, 3 para 4, 4 para 3, 4 para 5, 5 para 4, certo? Que é a última estação, ou seja, da 5 eu olho para 4, que ficou para trás, certo? Lembrando que estações aqui eu uso a nomenclatura de números negativos, correto? E pontos radiados, números positivos. Clico em continuar, certo? Ele vai pedir o número de estações. Estamos usando 5, né? Importante colocar esse número. E as informações, por exemplo, sempre a estação 1 será zerada no norte magnético. Eu tenho a altura do instrumento e a altura do prisma na estação 1, certo? E os ângulos horizontais revantes de cada estação, certo? Lembrando, a estação com número negativo e seus respectivos valores de área de altura do instrumento e altura do prisma, que podemos ver aqui, por exemplo, o 2, certo? O 2 eu tenho esse ângulo, né, 31,11,55, e do ponto 2, da estação 2, eu tenho AI igual a 1,65 e AP igual a 1,5, certo? Os valores corretos inseridos aqui, certo? Depois vou anotando tudo isso. Depois, se você quiser dar uma olhada aí, né? Depois, se você quiser dar uma olhada aqui, para ver os valores, certo? 5 estações, coloquei os 5 valores, continuar. Agora vem aqui os pontos radiados, certo? Aqui eu tenho meus pontos que vai de 1 até a quantidade aqui praticamente infinito. E o número de pontos que eu quero. No caso, eu tenho 13 pontos, correto? E cada ponto ele é irradiado de uma estação, certo? Por exemplo, o ponto 1, segundo aqui a minha tabela, foi irradiado da estação 1, certo? Então eu venho aqui e a estação vinculada é a estação menos 1. Como assim o ponto 10, por exemplo, é a estação menos 4, como podemos ver aqui. Ponto 10 da estação menos 4. Pego o ângulo horizontal revante de cada ponto, certo? O seu DH e o seu respectivo DV. Faço todas as anotações, correto? E clico em continuar. Agora ele vai fazer o cálculo de localização no plano cartesiano dos pontos das estações. Aqui as minhas estações, o X e o Y da estação, certo? Estação 1 aqui por conveniência, eu coloquei como a origem, né? 0, 0. E agora aqui vem os pontos, seus respectivos X e Y. E o azimute. Lembrando que esses azimutes aqui foram somados com 360 graus, para trabalhar sempre com azimute positivo. Clique em continuar. Apenas a organização de tudo, né? As estações e os pontos. Certo? E aqui um aviso, né? Na ordem do objeto que eu quero, eu sempre tenho que fechar a minha poligonal. Ou seja, se eu comecei pelo ponto 1, tenho que terminar pelo ponto 1. Se eu começo pelo ponto 2, obviamente tenho que terminar com o ponto 2. Aqui chegamos, certo?
Então, a ordem do meu objeto vai ser a ordem que você impôs no seu campo de trabalho, correto? Aqui, nesse exercício, né, que não mostra, mas tem, aqui, ó, a ordem do objeto é essa, certo? Essa aqui. Sabendo disso, eu coloquei aqui a ordem do objeto, começou com 1, termina com, coloco em calcular a área, certo? Então, esse é o meu objeto de campo que foi medido com a minha poligonal aberta, certo? Do ponto 1 eu fui para o 2, do ponto 2 para o 4, até voltar para o 1. Eu tenho aqui a área do objeto, que deu isso, correto? E aqui eu tenho a opção de calcular o rumo, né, de cada ponto. Calculei de 1 para 3, 3 para 5, 5 para 6, e a sua orientação. Posso voltar e calcular as cotas, certo? Lembrando que aqui eu trabalho com cotas reais, certo? Ou seja, por exemplo, de 1 para E2 eu calculo o valor, certo? Valores reais. E lembrando que, certo? Para as cotas do ponto dependem das cotas das estações, e por conveniência também a cota da estação 1 eu coloquei como 0, né? Então vamos lá, cotas. Está calculando. Tenho aqui todos os valores, certo? Estação cota 0 que eu vou calculando, correto? Ou seja, da estação 0 para 1, a estação 2 está 123 metros acima da minha estação 1. A minha estação 3, certo? Está a 2,1170 metros maior que a minha estação 1. E a minha estação 4 está a 1,86 metros maior que em relação a minha estação 4 está a 1,866 metros maior que a estação 1. Só que vocês percebem que da estação 3 para 4 o número diminuiu, ou seja, E3 é maior que E4, ou seja, quando eu olho de E3 para E4, eu tenho uma descida. Ou seja, quando a cota sobe, eu tenho uma subida, quando a cota desce o valor, eu tenho uma descida, certo? E aqui os valores dos pontos irradiados, certo? Agora, se você quiser fazer um deslocamento de cotas, usa uma cota com RN, por exemplo. Se eu quero colocar a cota RN no ponto 2, correto? No ponto 2, eu quero um fator RN igual a 0, ou seja, eu quero que a cota no ponto 2 seja 0. Calculo, correto? Calculei nos valores proporcionais, correto? A única diferença é que no ponto que eu escolhi, que foi o ponto 2, a minha cota RN é 0, mas se lembra, ou seja, a cota que era de 0,1870 foi para 0. Eu fiz todo o deslocamento proporcional. Volto, certo? Calculo os ângulos internos, certo? Como é difícil às vezes eu descobrir o ângulo interno, então eu dei dois ângulos, o ângulo interno e o ângulo externo, certo? O ângulo interno vai ser um desses dois valores, certo? Calculei também de todos os pontos, volto e, certo? Essa seção aqui de terraplanagem é somente quando eu trabalho com uma estação estacionada. Como eu estou usando 5, ele não vai calcular, certo? Apareceu essa mensagem, certo? Eu posso aqui gerar um arquivo para plotar em AutoCAD, eu vou pegar esse desenho e eu posso imprimir todos os resultados, né, referente a esse trabalho de campo que estou fazendo. Aqui o primeiro tem que calcular a área, o rumo, as cotas e os ângulos internos. Ele vai fazer o cálculo, certo? Se você usou cota RN, correto? Ele vai colocar o valor dessa cota RN no resultado de impressão. Lembrando que esse trabalho você pode imprimir uma folha A4, certo? Guardar, utilizar para algum dado aí do AutoCAD. Fica a seu critério. Certo? E está aqui, certo? As cotas RNs, as cotas sem RN, certo? O fator RN que eu usei, o ponto da estação da RN, área total, todos os rumos, perímetros e os ângulos internos, provável ou alternativo. Geralmente são os prováveis, que são os ângulos internos da minha poligonal. O X e o Y de cada ponto e por aí vai, certo? E aqui, o filé mignon da planilha, né? É plotar esse arquivo aqui, é um arquivo DXF para entrar no AutoCAD. Lembrando também que eu posso imprimir o desenho do objeto, certo? Posso dar um Ctrl P e imprimo, né? Se quiser mostrar efeito didático e gerar arquivo para botar em AutoCAD, certo? A minha planilha vai gerar um arquivo .dxf, que é uma extensão de código aberto da AutoCAD, ou seja, você pode editar, certo? Dá um trabalhão, mas vamos lá, vou salvar aqui com poligonal aberta no desktop. Salvou,
vou simplesmente na minha área de trabalho, né? Tenho aqui meu arquivo, né? Vou abrir. Lembrando que ele vai plotar perfeitamente, certo? Esse desenho. E se você fazer o cálculo da área no AutoCAD, vai bater exatamente esse valor de 27.929, certo? E exatamente os ângulos internos também, certo? Vou colocar aqui uma tela cheia e vamos lá, esperar abrir. Então, vocês podem ver que é uma planilha fácil de ser usada, certo? E para quem não tem dinheiro para comprar o software, né, é bastante útil. Mensagem aqui de erro, não sei o que seria isso, certo? E aqui eu tenho a minha poligonal, por exemplo. Vamos calcular aqui a área do objeto e comparar com o resultado da planilha. Então eu venho aqui, calcular a área, certo? Então vamos lá. A área deu 27.902. Mas deu um erro aqui que eu não coloquei certinho. Então vamos tentar de novo. A área, né? Então vamos lá. Aqui. 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 Lembrando que o resultado é perfeito, né? A geometria analítica aí não deixa eu mentir. Dou um enter. Ou seja, deu 27 mil aqui no canto, 27 mil, bem no canto aqui, inferior esquerdo, 27.929,0728. Exatamente o valor aqui da minha planilha, certo? Então, é bastante confiável, 100% confiável, basta apenas dominar a inserção dos dados e também fazer o trabalho em campo, né, corretamente, certo? Lembrando que ele trabalha com cota média entre as estações, pega o Ré, o Vant, né, e pega o Ré da cota, divide por 2 e tem o valor dos pontos, né, das estações. Então é isso, espero que tenha ajudado vocês, abraço, até mais. Saí aqui da minha planilha, né, ele salva todo o documento, espero que tenham gostado aí.